Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Queridos, quando nós olhamos a nossa missão como igreja, é ser como Ele e servir como Ele. Ser como Ele para servir como Ele. Essa é a nossa missão, queridos. Quando nós olhamos para essa missão, nós precisamos olhar para o ser como um relacionamento. Repete assim comigo, relacionamento. O ser como Jesus é um relacionamento, queridos, onde nós nos relacionamos com Ele. Nós vamos partir daquilo que nós conhecemos e vamos servir para fazer Jesus conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Conhecer a Deus no ser, se relacionar com Ele, para quê? Para servir como Ele. É o ser para servir. Tudo aquilo que Deus faz em nós, Ele vai querer fazer através de nós. Por isso que é ser como Jesus, para servir como Jesus. Mas tudo começa no ser. Tudo começa no relacionamento. E eu e você somos chamados a conhecer a Deus. A conhecer a Deus. Olha o que 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18 nos fala. Olha que interessante. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. A palavra de Deus fala assim: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Somos estimulados, queridos, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Na graça e no conhecimento de Deus. E existe um crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Eu e você somos estimulados pelas Escrituras a crescer nesse conhecimento. A crescer no conhecimento da graça e do conhecimento de Deus. E esse crescimento, queridos, sempre vai apontar para um relacionamento. Aonde nos relacionamos com Deus, conhecemos a Ele e vamos crescendo nesse conhecimento. E desse relacionamento, queridos, pulam e brotam palavras que marcam as nossas vidas. Aquilo que nós chamamos de palavras rema. Quando nós olhamos para a palavra no grego, elas vão ter três significados, ou três palavras que servem para palavras. A primeira é grafo, que é a grafia. A segunda é o logos, que é a palavra. E a terceira é o rema, que é aquela palavra que salta para as nossas vidas. Todos os remas, queridos, eles nascem em momentos de comunhão com Deus. Quando aquela palavra que você leu várias vezes, de alguma forma ela salta das Escrituras e ela marca a sua vida. Sim ou não? Você deve ter palavras remas, palavras que falam, isso aqui Deus escreveu para mim. E que marca a sua vida. E um dos remas, queridos, que Deus colocou na minha vida, é esse texto que eu quero compartilhar com vocês, e eu quero que ele sirva como base para a nossa palavra nessa manhã. Daniel, capítulo 11, verso 32. Se você trouxe Bíblia, abre comigo lá. Daniel, no capítulo 11, no versículo 32. Olha o que a palavra de Deus nos fala, queridos. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Queridos, essa é uma promessa para mim e para você. Posso ouvir um amém?
Essa é uma promessa para as nossas vidas. Esse versículo ele pode se tornar rema na sua vida. Esse versículo ele pode dar direção para a sua vida. Por quê? Porque um povo que conhece o seu Deus. O seu Deus. O nosso Deus, queridos, é um Deus pessoal. Você sabia que você tem um Deus? Fala um amém aí. Você sabia que você tem um Deus? Você não anda mais sozinho. Você não está sem Deus no mundo, como o apóstolo Paulo fala. Você tem um Deus presente, pessoal. Um Deus que se relaciona, um Deus que busca relacionamento. Eu e você, queridos, temos um Deus relacional. Um Deus que nos resgatou, que nos chamou pelo nosso nome. Um Deus que se relaciona conosco. Olha o que 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 9 ao 10 nos fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as suas virtudes, as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eu e você alcançamos misericórdia. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, é um convite para que eu e você tenhamos comunhão com Ele. Nós encontramos misericórdia. Somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Temos e somos isso pela obra redentora de Cristo Jesus. Eu e você somos de Deus. Somos de Deus. E o melhor, esse Deus, Ele é o nosso Deus. Além de eu e você sermos de Deus, comprados por sangue, eu e você temos um Deus. Nós temos um lugar de abrigo, de esconderijo, nós temos um lugar de refúgio. Nos momentos de aflição nós temos consolo. Nós temos um Deus. Sim ou não? Nós temos um Deus. Olha o que Apocalipse capítulo 1, do versículo 5 ao 6 nos fala. Olha que interessante. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Aquele que nos amou. Jesus nos ama. Às vezes a gente cria frases e a gente não pensa nelas. Às vezes você fala para as pessoas, Jesus te ama na evangelização, e nós não entendemos o impacto dessa palavra. Queridos, Jesus nos ama. Independentemente da circunstância, Ele nos ama. A sua boa mão está sobre as nossas vidas. Se nós estamos respirando hoje, queridos, se o fôlego da vida está nos nossos pulmões, se nós temos vida, é porque algo tem sustentado essa vida, e esse algo se chama Jesus. Nós não conseguimos sustentar as nossas vidas, queridos. Se estamos aqui hoje, é porque existe um plano e um propósito, existe um amor de Deus sendo derramado nas nossas vidas. Estamos aqui porque somos amados. E pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. O que nos separava de Deus, queridos, eram os nossos pecados. Hoje em Cristo temos acesso ao nosso Deus. Por quê? Porque Ele perdoou os nossos pecados. Pelo novo e vivo caminho, pelo véu da carne de Jesus rasgado em uma cruz, podemos falar que temos um Deus. Não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, queridos.
Se por acaso, queridos, algum sentimento de solidão tenta tocar o seu coração, creia nessa palavra, você não está sozinho. Você não está sozinho. Olha o que Daniel 11, capítulo 32, nos fala. Mas o povo que conhece o seu Deus. Queridos, a palavra-chave aqui, queridos, é conhece. E essa palavra conhece é iada, queridos, que é conhecer, discernir, distinguir, saber por experiência. Essa palavra iada, queridos, é a mesma palavra que você vai encontrar em Gênesis capítulo 4, quando diz que Adão conheceu a Eva e deu à luz a um filho chamado Caim. Essa palavra iada, queridos, é a mesma palavra de coabitar, de ter relação, de conhecer intimamente. É a mesma palavra, queridos. Essa palavra conhecer fala de um conhecimento íntimo, de um conhecimento relacional, não de um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento por uma experiência de um relacionamento. Não é intelectual, queridos. É muito mais do que isso. O conhecer a Deus, queridos, não é intelectual, é relacional. Posso ouvir um amém? É relacional, queridos. Onde nos relacionamos. Jesus está vivo, sim ou não? Se Ele está vivo, queridos, nós nos relacionamos com Ele. Com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Não é somente intelectual, é relacional. Existe uma diferença entre conhecer e conhecer. Muitas vezes para nós, quando falamos em conhecimento, entendemos que pelo tanto de informação que temos sobre determinado assunto, nós conhecemos. Nós vivemos na era da informação, sim ou não? Existe muita informação, muitas pessoas sabem um pouquinho sobre muita coisa, poucas pessoas são profundas nos assuntos. Nós vivemos em um mar, queridos, da profundidade de uma poça d'água, onde existe muita informação, todo mundo sabe muito sobre muita coisa, e o que ele não sabe, ele pergunta para o ChatGPT. Vai lá e pergunta e traz uma resposta e quer discutir. Porque o chat falou isso, queridos. Nada contra a tecnologia, mas há muita informação, não é conhecimento. Não é esse conhecimento. Você já viu a frase, vou estudar sobre o assunto? Queridos, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de Jesus, de um relacionamento, de igreja, de vida. E a pessoa, olha, eu vou estudar sobre o assunto. Não é esse tipo de conhecimento. O estudo faz parte do processo, mas não é o processo. Posso ouvir um amém? Ele faz parte e uma pequena parte, mas ele não é o processo do conhecimento de Deus. O objeto de estudo da teologia é quem? Deus, sim ou não? Começamos por aí. O objeto de estudo da antropologia é o quê? O homem. O homem é palpável. Deus não é palpável. Você não conhece a Deus com o teu intelecto. A sua inteligência, ela é humilhada diante de Deus. Consegue me entender, sim ou não? Outro exemplo. A pessoa fala lá, sei lá, vamos achar alguém famoso aí. A pessoa fala lá, eu conheço o Neymar. Sei tudo sobre a carreira dele, sei tudo sobre os números, sei tudo que ele acertou e errou, segundo a minha opinião. E a pessoa fala, eu conheço, eu sei tudo, eu sei até onde ele errou, ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, como todo mundo faz. É isso aqui. Queridos, mas não conhece, nunca sentou na mesa, nunca teve relacionamento, nunca chorou junto, nunca sorriu junto, nunca comeu junto. Então não conhece. Tem muita informação, mas não conhece.
Como conhecemos a Deus? Como crescemos nesse conhecimento? Como que conhecemos a Deus? Primeiro, através da sua palavra. Repete assim, palavra. A palavra de Deus, queridos, é o trilho. O nosso Deus é um Deus da palavra. Olha o que 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 16 ao 17 nos fala na NVT. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e ela nos ensina e põe em ordem as nossas vidas. E ela serve para quê? Para nos ensinar o que é verdadeiro. Repete assim comigo, verdadeiro. Ela serve para nos ensinar o que é verdadeiro. A palavra de Deus nos ensina o que é verdade. Nós não discutimos certo ou errado. Ela nos ensina a verdade. Você sabia que a maioria das tuas certezas muitas vezes não são verdades? Eu tenho certeza sobre isso. Mas será que é uma verdade segundo a palavra de Deus? Consegue me entender? A palavra de Deus, ela nos confronta, queridos. Ela destrói os nossos castelinhos de areia. Muitas certezas que nós temos, queridos, elas não são verdades biblicamente. Muitas das nossas certezas, muitas vezes nascem de experiências ruins que a gente tem, só que não são verdades bíblicas. Nosso coração, queridos, é uma fábrica de deuses. Você já ouviu a expressão, eu acho isso, eu acho aquilo. Construindo pensamentos. Eu e você trazemos essa bagagem de experiência e construímos deuses sobre a nossa experiência. E a palavra de Deus destrói esses deuses, queridos. Quantas vezes achamos que Deus é assim? Quantas vezes em momentos de dificuldade, queridos, presta atenção aqui em mim. Quantas vezes em períodos de dificuldade você fala, não, Deus vai fazer assim, assim, assim. Quantas vezes você acertou? Você acertou alguma vez? Você imaginou, não, vai ser assim, vai ser assado. Daí você se frustra e culpa Deus, mas você criou expectativas que não estavam embaseadas na palavra dEle. Vozes do nosso coração, ídolos do coração. Castelos de areia que eu e você montamos. E deixa eu te falar uma coisa, Deus ama chutar teus castelinhos de areia. Aleluia. Qual que foi a última vez que Deus te falou um não? Se você tem dificuldade de lembrar, queridos, provavelmente você não está adorando o Deus verdadeiro. Você está adorando algo que se chama a sua própria vida. Deixa eu te dar um exemplo. Eu como pastor, queridos, aqui não, lá em Vite, tá? Aqui não aconteceu ainda. Não vai acontecer aqui. Mas eu como pastor lá em Vite, eu tinha vontade, queridos, de fazer churrasco de ovelha. Eu falava, vontade. E daí Deus falava o quê? Não. Pode amar. Mas não dá para chutar para fora, Deus. Empurra para fora da igreja. Vamos. Não. Ama. Senta, conversa. Se Deus não tem te falado não, queridos, tem uma grande probabilidade de você estar adorando um Deus estranho. Sim ou não? Pastor, eu conheço pessoas que conhecem a Bíblia e não refletem a Cristo. Você deve estudar a Bíblia, sim ou não? Sim.
mas você precisa aprender a se relacionar com ela. Se relacionar com ela. Volto a repetir, não é intelectual. Uma vez o Hélio ganhou a mãe de um amigo nosso para Jesus. Eu não sei se ele ganhou, mas eu sei que ele conversava com ela lá. E essa mãe desse nosso amigo, queridos, ela foi professora de História e Geografia a vida inteira. Quando ela entregou a sua vida para Jesus, ou estava nesse processo, ela pegou a Bíblia e fez o quê? Estudou a Bíblia como uma professora de História e... Queridos, ela devorou a Bíblia, queridos, ela era inteligente, ela deu aula a vida inteira, queridos. E ela falava assim para ele, eu não entendo. Por quê? Porque ela estava tratando a Bíblia como um livro comum. Ela estava tentando sistematizar a Bíblia. E aquilo que era para ser vida se tornou em morte. Consegue me entender? Olha o que João capítulo 6, versículo 63 nos fala. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Em outra versão, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Queridos, a palavra de Deus, ela é Espírito e vida. Ela não é um livro comum. As palavras de Jesus são Espírito e vida. Elas agem além do nosso intelecto, além da nossa interpretação intelectual. A palavra de Deus atua dando vida. Por isso, conhecer a Deus é conhecer intimamente. Não é o tanto que a palavra me informa, e sim no que ela está me formando. Não é o tanto que eu absorvo de informação, é o tanto que a palavra de Deus vai me formando. Me formando no quê? Na imagem de Cristo Jesus. Quando eu me relaciono com ela em espírito e em vida, ela me transforma a imagem de Jesus. Por isso que quanto mais você conhece a Deus, menos orgulhoso dos seus prodígios você se torna. Menos arrogante do teu intelecto, do teu conhecimento você se torna. É inversamente proporcional. Quando nós conhecemos a Deus de forma que a Bíblia se torna espírito e vida em nós, nosso orgulho diminui. Quanto menos eu conheço e mais eu cresço em informação, meu orgulho cresce. Estava em Vitimarsum, pastores da igreja presbiteriana fazendo um projeto que se chamava Cura, que era a cura de pastores para a revitalização das igrejas. E eles se reuniram, começaram a conversar com nós, e eles tinham 3 pilares. Primeiro, para o pastor, 1 hora de atividade física, 1 hora de leitura e 1 hora de devocional. Pastores, queridos, formados, pastores de igreja. E eles colocavam esses 3, faziam um retiro, colocavam esses 3 pilares e acompanhavam o pastor. E o que acontecia? O pastor se recuperava e a igreja avivava. A gente saiu com eles fazer uma caminhada de oração. E eles falaram, agora nós vamos fazer, eram pastores de uma igreja bem tradicional. Vamos fazer uma caminhada de oração e Deus vai falar com você. Eu já estranhei. Falei, ué, então, né, vamos. Fomos. Chegou, sentamos, eles perguntaram, o que Deus falou com vocês? Que eles pastores começaram a testemunhar, queridos. E começaram a chorar de palavras simples. Que Deus foi falando para eles. Nós sentamos em uma roda e fizemos igual a roda do profético. Foi lido um salmo, oramos, e o pastor falou assim, agora feche seus olhos que Deus vai falar com você. Queridos, eu vi aqueles pastores em lágrimas.
E daí um dos pastores de uma igreja mais tradicional, ele falou assim: toda vez que minha mulher ia para o seu devocional, ela voltava com um texto e ela falava assim: Deus falou comigo. Eu pegava aquele texto e falava assim para ela: você está fazendo a exegese errada, não tem nada a ver o que você está falando. E ele matava a fé da mulher dele. Consegue me entender? E ele testemunhando, ele falou: eu entendi que a Bíblia é espírito e vida. Ela vai muito além da minha razão intelectual e da minha caixinha teológica. E revitalizou a vida daquele homem. Como conhecer a Deus? Através da comunhão com o Espírito Santo. Olha o que 2 Coríntios capítulo 13. Capítulo 13, verso 13. Algumas versões é o verso 14, queridos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. A graça de Jesus que nos salva, o amor de Deus que nos envolve, a comunhão do Espírito Santo que nos traz essa revelação, esse entendimento. A comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus na terra. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Quando nós olhamos para a antiga aliança, quem era Deus na terra? Deus Pai, sim ou não? O que os homens fizeram? Rejeitaram. Quando Jesus veio para a terra, era o Filho na terra, sim ou não? O que os homens fizeram? Rejeitaram. Hoje o Espírito Santo é Deus na terra, sim ou não? E o que os homens fazem? Rejeitam. A comunhão com o Espírito Santo. Olha o que Atos capítulo 1, versículo 8 nos fala. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só podemos ser testemunha de Jesus, queridos, ser como Ele, para servir como Ele, através do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Somos revestidos de poder para sermos testemunhas. E é impossível tentar ser testemunha sem esse poder, sem essa comunhão, sem a comunhão com o Espírito Santo. Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, Ele nos capacita a ser testemunhas de Jesus. Essa palavra testemunhas é interessante, olha o que ela significa, queridos. No 1C1 ali embaixo, é martos essa palavra, que deriva a palavra de mártires. Então testemunhas são mártires, aqueles que morrem. Aqueles que por seu exemplo provaram a força e a genuidade da sua fé em Cristo Jesus por sofrer morte violenta. Esse poder, queridos, sobre nós, ele vem para vivermos a vida para Cristo, onde eu conheço a Deus de forma íntima, a ponto de viver para Ele. Conhecer a Deus e conhecer o morrer para Cristo. Onde eu me torno um mártir, onde eu morro para mim mesmo, para que haja vida, para que haja testemunho. Sim ou não? Muitas vezes a gente acha que poder é rolar, babar no chão. Nada contra, existe isso. São as manifestações, muitas vezes, do Espírito Santo vindo sobre as nossas vidas. São marcos de experiência necessária para a nossa vida. Queridos, mas ser testemunha de Cristo é ser um mártir, morrer para nós mesmos. Ao longo da história da igreja, pessoas morreram literalmente pela causa. Graças a Deus que a gente não está nessa época. Sim ou não? Não morremos literalmente, mas morremos para nós mesmos. Eu não sei qual que é pior. Olha o que Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos fala. Porque para mim,
O viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é viver para Cristo, queridos. O viver é viver para me relacionar com Cristo e me relacionar com pessoas, e o morrer é lucro. Isso é possível através da comunhão com o Espírito Santo, é obra dele. O meu papel é decidir me render. Como que eu conheço a Deus? Me relacionando com o Espírito Santo. Me relacionando com a sua palavra, me relacionando com o Espírito Santo. Como que eu conheço a Deus? Através da igreja. Foi o testemunho do pastor Herman. Através da igreja. Somos corpo, posso ouvir um amém? Ele é o cabeça e eu e vocês juntos somos o seu corpo. Atuamos de forma diferente, mas nós somos um. E nesse interagir entre nós, nós vemos a ação de Cristo. Nós somos corpo. Olha o que João capítulo 13, versículo do 34 ao 35 nos fala. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não só os de fora vão ver, mas quando nos relacionamos com amor, assim como Jesus nos amou, vamos conhecendo Ele melhor. Queridos, nós conhecemos a Jesus, nos relacionamos uns com os outros. Consegue me entender, sim ou não? No nosso grupo familiar, queridos, nos nossos relacionamentos, no culto, quando nós estamos juntos, quando nós estamos em conversas, quando nós estamos em comunhão, sentado à mesa, nós vamos conhecendo a Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus fala assim, olha que interessante. Ele é a imagem do Deus invisível, falando de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Presta atenção aqui em mim. Cristo é a imagem do Deus invisível. Amém? Hoje eu e você somos o quê? Corpo de Cristo. A imagem do Deus invisível. A revelação do amor do Pai também acontece nas nossas relações. Quando nos relacionamos através desse amor, manifestamos o conhecimento de Deus. Cristo é a imagem do Deus invisível. Amém? Eu e você somos corpo de Cristo, a imagem do Deus invisível. Aqueles que não conseguem ver a Deus através da sua fé, vão ver a Deus através das nossas ações, porque nós somos a imagem do Deus invisível. A igreja, o corpo de Cristo, manifesta esse Deus invisível sobre a face da terra, amando como Ele amou. Perdoamos e somos perdoados na igreja. Amamos e somos amados. Ministramos e somos ministrados. Assim, cada dia crescemos no conhecimento de Deus. Por isso, queridos, precisamos viver igreja, e isso é um grande desafio. Você não é chamado para frequentar uma igreja. Igreja não é um clube onde você paga lá o seu dízimo e quer banheiros limpos. Não, queridos. Igreja não é um clube, queridos. Igreja é um desafio para mim e para você vivermos ela. Não frequentamos uma igreja, mas vivemos igreja. E quando vivemos igreja, morremos para nós mesmos. Vencemos o individualismo. Queridos, nós vivemos em uma sociedade individualista, sim ou não? Vivemos, queridos. Direitos individuais socialmente são bons, sim ou não? São. Só que quando nós trazemos essa bagagem para dentro da igreja, queridos, vira uma bagunça. Quando nós viemos com essa cosmovisão, nós não conseguimos viver igreja.
Porque nós queremos trazer os nossos direitos individuais aqui para dentro. Imagine todo mundo querendo trazer o seu achismo para dentro de um mesmo lugar. A igreja tem um Senhor que se chama Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Ele é rei e nós somos os seus servos. O individualismo, queridos, ele gera egoísmo e divisão. Olha o que Marcos capítulo 10, versículo 37 nos fala. E eles lhes disseram: concede-nos que na tua glória nos assente um à tua direita e o outro à tua esquerda. Deixa eu dar o contexto disso aqui, queridos. Jesus estava já caminhando com seus discípulos, com os seus 12, e já estava há algum tempo com eles, e na mente desses homens, queridos, Jesus ia derrubar o Império Romano, reestabelecer o Estado de Israel. Jesus seria um Messias tipo Davi, conquistador, ia conquistar a terra prometida, ia estabelecer um novo governo. E o que os 12 achavam que eles iam ser? Os seus ministros. E daí 2 camaradas, que são 2 irmãos, tiveram uma grande ideia. No outro texto, no sinóptico, eles fala que eles pediram para a mãe dele rogar para Jesus. Vai lá, fala com Jesus lá. Se ele arruma o ministério do turismo, que vai vir todas as nações vão vir para Jerusalém. Então, se eu cuidar do ministério do turismo, eu vou ter um bom cargo político. E o outro pediu lá o ministério da fazenda. Deixa que eu cuido das finanças desse novo reino. Queridos, eles estavam atrás de um cargo político. Agora imagine você andando com Jesus, queridos. Você sendo um dos 12. Daí você olha esses camaradas, queridos, fazendo uma trama para eles estarem acima de você. O que você ia fazer? Não venha me dizer: ah não, eu sou servo, eu ia servir. Não vem com essa não, queridos. Você não ia. Tanto é que gerou raiva nos outros 10. Eles estavam andando no time de Jesus, mas eles não eram parte. Mas eles só pensavam em si mesmos. Eles eram egoístas. Mesmo andando com Jesus, eles não estavam juntos. Consegue me entender, sim ou não? Olha o que Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos fala. Isso aqui é um alerta para mim e para você. O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O solitário, queridos, aqui pode ser esses 2 irmãos, que mesmo andando junto com Jesus, estavam sozinhos nos seus próprios interesses. Eles estavam todos os dias com Jesus, mas ainda eles eram solitários nos seus interesses egoístas. Ainda eles queriam as coisas do seu jeito. Ainda eles estavam pensando somente neles. Eles caminhavam com Jesus, mas eram solitários. Mesmo andando junto todos os dias, ainda eram solitários. E isso pode acontecer comigo e com você. Mesmo andando juntos todos os dias, ainda sermos solitários. Buscando seus próprios interesses. Olha o que 1 Coríntios capítulo 10, verso 24 nos fala. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Queridos, eu acredito que Paulo lia Provérbios. E acredito que ele tirou esse pensamento, o Espírito Santo inspirou ele em cima de Provérbios. Não buscamos o nosso próprio interesse, porque isso se opõe à verdadeira sabedoria.
Quando buscamos o nosso próprio interesse, quando nos tornamos obstinados por aquilo que achamos e queremos, quando nós pegamos as nossas certezas que muitas vezes não são verdades e lutamos com elas, queridos, nós estamos buscando os nossos próprios interesses. E nós estamos se opondo à verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria quer vir sobre nós e nós estamos nos opondo, resistindo a ela. Quando eu venço isso, queridos, quando eu venço essa situação, eu começo a conhecer uma faceta de Deus através da vida do meu irmão. Eu largo as minhas armas, as minhas barreiras de proteção e passo a viver a igreja. Sem reservas, sem autoproteção. Queridos, para nós mergulharmos e sermos igreja, queridos, nós precisamos largar as nossas barreiras de proteção. Ao longo da vida nós colocamos cascas de proteção, barreiras de proteção. Barreiras. E nós não permitimos que as pessoas entrem. Para viver verdadeiramente igreja, queridos, nós precisamos um dia nos render. Nos tornar vulneráveis aos nossos irmãos. Pastor, mas eu vou ser ferido. Bem-vindo ao time. Jesus morreu em uma cruz sendo ferido. Ah, mas eu vou me decepcionar. Queridos, Jesus, na hora que o bicho pegou, queridos, não ficou um. Pedro, queridos, nega ele 3 vezes. Judas o trai. Os discípulos que amavam ele correram, queridos. A autoproteção nos impede de conhecer o amor de Deus e conhecer o amor de Deus através da vida dos nossos irmãos. Amar é se tornar vulnerável. Falam amém? Amar, queridos, como Cristo se ama. Queridos, Jesus era Deus. Posso ouvir um amém? Jesus era Deus. Era Deus. E é Deus. Ele se despojou dessa glória. E ele se tornou como um de nós, vulnerável. Os pés dele cansavam, as mãos dele cansavam, o corpo dele cansava. Ele se torna vulnerável para alcançar a minha e a sua vida. E muitas vezes nós vivemos uma vida de autoproteção, que é o contrário do amor. Nós precisamos nos tornar vulneráveis. Quando isso começa a acontecer, queridos, nós começamos a conhecer outras facetas do amor de Deus. Nós perdoamos e somos perdoados vivendo igreja. Sim ou não? Nós precisamos largar as nossas armas, a nossa armadura. Precisamos ser plantados em uma igreja local, precisamos viver igreja. Precisamos assassinar o personagem que nós criamos. Permitir que as pessoas nos conheçam. Para que nós possamos conhecer a Deus melhor. E por fim, Daniel, capítulo 11, versículo 32. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Quando nós conhecemos a esse Deus, nos tornamos fortes e fazemos proezas. Nada será impossível. Quando nós entendemos isso, a unidade se forma. Estava compartilhando lá em Vitimarsum. Queridos, eu não entendo mesmo,
que os sinais, prodígios, maravilhas, o avivamento, ele não veio porque pessoas não se santificam. Porque eu conheço muitos homens e muitas mulheres de Deus que se santificam, entregaram a sua vida pela causa. Eu entendo da parte de Deus que o próximo avivamento, queridos, que vai vir, ele vai vir através da unidade da igreja. Quando nós entendermos que nós somos um, quando nós morremos para nós mesmos, se permitirmos nos conectar poderosamente, o avivamento vai vir sobre as nossas vidas. E nós vamos ver transformação. Mas para isso, queridos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, morrer para nós mesmos, nos permitir ser amalgamados, nos tornarmos um. É como um abraço de porco-espinho, queridos. Vai um se encaixando, dói, machuca, se encaixa. Mas quando nós nos tornarmos um, nós vamos conhecer uma faceta de Deus que nós não conhecemos ainda, que a igreja não experimentou ainda. E uma onda de avivamento vai vir sobre as nossas vidas. Deus produz as ondas. E nós vamos entrar nessa onda porque nós somos um. Nós vamos conhecer uma faceta de Deus que nós não conhecemos ainda. E o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Isso é para mim e isso é para você. E isso vai ser para as nossas vidas. Você recebe essa palavra no seu coração? Vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar.